Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Estamos aqui reunidos para tratarmos de um tema muito importante. Nosso canal agora está focado nisso, né, que é questões emocionais e racionais. Como um não pode se misturar com o outro, né, como o emocional não pode contaminar o círculo do racional, né, racional e emocional. Um não pode influenciar o outro, né? A emoção, na verdade, não pode influenciar no racional. Por quê? O que eu quero dizer com isso? E a mensagem principal, né? Esse é o conteúdo do canal, são os conteúdos que traremos aqui no canal, né? Ajudando você a distinguir o emocional do racional, te ajudando a ter a clareza para tomar decisões sempre pelo racional e nunca influenciado pelo emocional, né? E a mensagem é baseada na Bíblia, tá bom? Todo esse conteúdo que a gente está trazendo, a gente vai trazer, a gente vai continuar trazendo e desenvolvendo, é baseado na Bíblia, né? E estamos nessa caminhada para evoluirmos nesse sentido e também na busca pela salvação de nossas almas. Então a gente está aqui trabalhando essa questão do racional e o emocional, né? E buscando sempre também entendermos e absorvermos a palavra e o ensinamento para buscarmos a salvação das nossas almas. Até porque uma decisão tomada movidas pela emoção pode te levar a pecar e isso, como consequência, te afastar da presença do Senhor, né? Então, hoje eu quero dar um exemplo, eu quero falar sobre contenda entre irmãos. Quando eu digo irmãos, pode ser irmão de sangue, pode ser o teu próximo, que somos todos irmãos em Cristo, né? Então, o quão ruim é quando a gente está em desavença com o nosso próximo, né? Seja com um vizinho, seja com um parente próximo, ou um irmão mesmo de sangue, um colega de trabalho, né? É uma situação muito, muito complicada, constrangedora, fica um ambiente mais pesado, né? E sem contar que não é isso que Deus quer, não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Então, o emocional, ou seja, o sentimento de chateação, de irritação com alguém, além de nos afastar, além de criar uma barreira entre duas pessoas, né, criar uma distância, né, isso pode te levar a tomar decisões erradas com relação a alguém, né? Você talvez deixe de falar com aquela pessoa por anos, meses e anos, né, e quando de repente algo acontece e te traz uma tristeza profunda, um arrependimento, um remorso. Por exemplo, pessoas que não se falavam, né? E de repente uma fatalidade ou uma doença tirou do mundo essa pessoa, né? Duas pessoas, vou dar um exemplo entre irmãos mesmo de sangue. Eu conheço o caso de uma pessoa que não falava por um motivo tosco, um motivo bobo, deixou de falar com seu irmão, né? E anos se passaram e ficou essa distância, como que eu posso dizer? Esse sentimento de chateação que foi alimentado, tá? A gente se chateia com as coisas, a gente se irrita com outras pessoas, né? Mas o controle a gente tem que ter sobre a nossa reação. E quando você se chateia com algo, é aquele momento, aquilo tem que ter um momento, tem que ter um fim, tem que ter um início, tem que ter um fim. Se você alimenta isso em você, a chateação, a bronca, o sentimento de indignação, se você fica alimentando isso em você, isso só cresce, isso cria raízes, isso traz um lado obscuro para dentro de você, né? E aonde você só toma decisões ruins, ou você se afasta, ou você ofende, enfim, isso traz algo muito ruim, né? Então, quando você alimenta algo ruim, aquilo cresce. Então, continuando com o exemplo, esses dois irmãos pararam de se falar por motivo bobo, né? Uma irmã, né? Uma irmã parou de falar com o irmão e, consequentemente, vice-versa, por motivo bobo. O tempo passou, anos passaram e continuava aquela situação complicada, a distância, aquela chateação entre os dois. E, infelizmente, um foi acometido por uma doença. Uma doença que afeta... é uma doença neurológica, né? E a pessoa hoje já não reconhece ninguém, já não sabe o que está fazendo, se tornou uma pessoa agressiva por conta da doença,
é uma pessoa que não pode ficar sozinha, porque sai, não sabe para onde vai, não sabe aonde está, não sabe voltar, e como eu disse, não reconhece mais ninguém, né? A pessoa que não tem mais a noção de nada, infelizmente, né? E a irmã, hoje em dia, infelizmente, chora, porque vê o irmão nessa situação, não tem como se reconciliar, porque o irmão já não tem mais consciência, já não tem mais lucidez para entender que a irmã está pedindo perdão, que está pedindo desculpas, né? Então, e a irmã vê o irmão nessa situação e sofre bastante, infelizmente. E já não tem mais, assim, como se reconciliar como gostaria, né? Então, ela ainda pode ter a proximidade, pode tocar, pode abraçar e tal, ainda que o irmão não reconheça, que não veja, que não saiba, na verdade, quem é, que não a trate bem, porque não conhece, não consegue lembrar. Então, o que eu quero dizer? Uma doença chegou de forma cruel e tirou a possibilidade de qualquer reaproximação lúcida entre os dois, né? Então, esse é uma situação muito triste. E eu estou trazendo isso para que você que está aí e que tem alguém que você se aborreceu, se chateou, né? E está sem falar por causa de um aborrecimento, pequeno que seja ou grande que seja, né? Não perca tempo, porque é cruel. Se acontece algo e não dá tempo você se reconciliar, não dá tempo você perdoar, não dá tempo você pedir o perdão, você vai sentir um remorso depois. A tristeza pode vir sobre você por conta disso. Veja esse exemplo que eu acabei de dar. São exemplos reais, tá? Então, não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Perdoe, procure, peça perdão. Não deixe que o sentimento ruim destrua algo que é importante, algo que é essencial, que é o relacionamento, a harmonia entre as pessoas, entre você e teu próximo, seja de sangue ou não. Então, não deixe o tempo passar mais sem você liberar o perdão, sem você pedir o perdão, né? Nesse caso, é um caso muito triste entre dois irmãos. Estavam sem se falar e a doença veio e atingiu um deles, que não tem mais lucidez, não reconhece mais ninguém, está agressivo. É uma pessoa que já não lembra mais nada, não sabe quem é, não sabe o que faz. E a irmã hoje chora porque o irmão está nessa situação e não deu tempo ela se arrepender, liberar o perdão, se aproximar ainda com a lucidez de seu irmão, que hoje não tem mais. O milagre de Deus pode ser feito e esse irmão ser curado dessa doença, mas pela lógica humana, pela linha de raciocínio humano, né, é uma doença, infelizmente, que não tem cura. Para Deus nada é impossível. Deus pode curar essa pessoa a qualquer momento, né? E se Deus não fizer, se Deus não liberar essa cura, essa pessoa vai ficar assim até o dia de partir. E essa irmã vai ter que conviver com isso. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Portanto, eu te abro os olhos, eu trago para você essa reflexão, para você que me assiste. Vai, perdoa, libera o perdão. Se tem alguém que você não fala, se tem alguém que você está afastado por algum motivo, por alguma rixa, esse é o momento. Terminando esse vídeo, reflita, procure, por mais que seja difícil, não estou dizendo que é fácil. Libere o perdão, perdoe, se aproxime, faça a sua parte. Reflita nessa palavra, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Né? Capítulo 5, versículo 23 e 24 de Mateus. Jesus disse: Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Então, se você está ali no altar para fazer uma oferta, se você está ali para louvar, adorar ao Senhor, mas se lembrou que tem uma rixa, um desentendimento com seu irmão, com seu próximo, saia dali, volte, reconcilie-se com o teu irmão, depois volte para a igreja, volte para o altar. É a palavra de Deus que está te dizendo isso. É a palavra de Deus que está confirmando o que acabamos de refletir.
Essa palavra está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, e eu vou ler novamente para que você fique com essa reflexão. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Meu irmão, minha irmã, por favor, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Reconcilie-se com o teu próximo, com o teu irmão, com a tua irmã, com aquele que te feriu ou com aquele a quem você feriu, né? Não deixe que as emoções te enganem. Não deixe que as emoções tomem o rumo da sua vida. Não deixe que as emoções te controlem. Porque as emoções, ela não foi feita para te controlar ou controlar as suas decisões ou influenciar as suas decisões. Porque o caminho não é bom quando você deixa que as emoções te influenciem a tomar decisões. Seja racional. Então, vá, reconcilie-se com o teu irmão, diz a palavra de Deus. Depois volte para o altar. Meu irmão, minha irmã, nosso canal está nesse rumo, nesse propósito, depois de muita oração, de muito pedir a Deus, um direcionamento em que devo focar para trazer para você. E Ele me deu esse direcionamento, focar em ajudar a todos a tomar decisões pelo racional e não pelo emocional, a distinguir, a viver o emocional em seu tempo e depois voltar para o racional, para que o emocional não influencie suas decisões, suas ações. Porque o emocional foi feito para se sentir em determinado tempo, uma alegria por uma boa notícia, por uma conquista. Tem que ter o tempo para se viver ela, mas ela não pode se perpetuar para influenciar nas suas decisões. A decepção, a tristeza por alguma coisa, também existe um tempo para se viver e se passar por ela, mas ela não pode se perpetuar a ponto de tomar a decisão, de influenciar as suas decisões no restante da sua vida, né? A ponto de deixar você escondida no escuro ou escondido no escuro por conta de uma tristeza que você alimenta. Não, ela tem que ter um tempo para ser vivida, mas tem que ter um tempo para se encerrar, porque a sua vida precisa continuar, as suas decisões precisam ser tomadas racionalmente. Meu irmão, minha irmã, você que não é inscrito nesse canal, peço que se inscreva, clique no botãozinho que está aqui abaixo, escrito inscrever-se. Deixa o teu like, encaminha esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Ajude esse canal a alcançar mais e mais e mais pessoas, porque essa mensagem, as mensagens que estamos trazendo aqui no canal, e todas elas são baseadas na Bíblia, tá bom? Precisa chegar no máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.